Começa agora, Missão 2414, segunda temporada. O podcast que se aventura no mundo missionário. Olá, ouvinte, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando. Começa agora o programa e podcast Missão 2414, segunda temporada. Se você já escutou a primeira, deve estar estranhando a minha voz. Eu sou Giovanni Manzoli e estarei nessa nova temporada com vocês. Estamos com novidades, reportagens, quadros, dicas, muito conhecimento e experiências fantásticas. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, o Missão 2414 é um programa no qual debatemos diversos temas relacionados à missão, obviamente voluntariado ou projetos sociais. E comigo também tem mais duas pessoas muito especiais. Começa agora, Missão 2414, segunda temporada. O podcast que se aventura no mundo missionário. Olá, ouvinte, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando. Começa agora o programa e podcast Missão 2414, segunda temporada. Se você já escutou a primeira, deve estar estranhando a minha voz. Eu sou Giovanni Manzoli e estarei nessa nova temporada com vocês. Estamos com novidades, reportagens, quadros, dicas, muito conhecimento e experiências fantásticas. E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, o Missão 2414 é um programa no qual debatemos diversos temas relacionados à missão, obviamente voluntariado ou projetos sociais. E comigo também tem mais duas pessoas muito especiais. A Camila Lopes, uma estudante de jornalismo aqui do NASP Campus Engenheiro Coelho. Ela trabalha no nosso núcleo de missão e aceitou participar nessa temporada com a gente. A Camila, ela que vai fazer um rodízio durante os 8 episódios. Teremos outras pessoas incríveis a cada episódio também. Oi, Camila, fale um pouco de você, de onde você veio, quantos anos você tem, para onde você vai em missão. Dá um alô pro pessoal aí. Oi, Giovanni, eu tô muito feliz de estar aqui com o pessoal hoje. Eu sou apaixonada por missão, não tem jeito. É o que tá nas minhas veias. Eu nasci no Paraná, morei em Minas quase minha vida inteira e eu tô estudando aqui no NASP desde 2020. Desde o início de 2020, eu sou uma filha da pandemia aí, desde o início do meu curso. Eu estarei indo pra missão ano que vem, 2022, pra Janela 1040, um projeto fechado. Mas o pessoal vai saber um pouquinho mais pra frente, né? Muito bacana, a gente já explica essa questão. E como eu tinha dito, temos também outra pessoa dando uma presença pastoral e missionária com a gente hoje, que está conosco é o pastor Caio Conceição, que é diretor do Núcleo de Missões aqui do NASP Campus Engenheiro Coelho e tem uma vasta experiência relacionada à missão. Pastor, sua vez de se apresentar. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. De onde você veio, quem você é, qual sua função, quais suas experiências em missão, conta pra gente. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Pastor Caio. Giovanni, é um prazer poder estar com vocês aqui nessa nova temporada, a Camila também. A gente trabalha juntos ali no núcleo de missão. E como você apresentou, eu sou pastor, já tenho 11 anos de ministério. Tive uma boa experiência no distrito, passei 8 anos e meio na frente da igreja local. Tive a experiência também de liderar um grupo de atendimento a refugiados na Praça da Sé, em São Paulo. Ali passei 1 ano e agora estou aqui no NASP, dirigindo o núcleo de missão. Tenho formação também na área de missiologia, faço um mestrado aqui também, na mesma casa de ensino. E missão urbana sempre foi minha paixão. E alguns lugares que a gente passou aí, espero ao longo da temporada falar aos pouquinhos aqui das oportunidades que Deus nos deu na sua missão. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Fala também casado, filho, solteiro? Pode falar. Pode falar? Bom, eu sou casado, já tenho 11 anos de casamento também, tenho 2 filhos, a Lisa, de 6 anos, e o Oliver, de 3. E lá em casa eu vivo a minha primeira e mais importante missão, que é cuidar dos filhos, também cuidar da esposa. E estamos juntos nessa temporada, vai ser uma alegria. Fantástico. Para a gente começar o nosso bate-papo, pastor, só explica o porquê do nome Missão 2414. Bom, bem lembrado, né? É importante a gente sempre tocar nesse ponto aqui, porque muita gente confunde um pouco com a Janela 1040, né? Alguém já perguntou, tem alguma coisa a ver? Não.
Missão 2414 está baseado em Mateus, capítulo 24, verso 14. O capítulo 24 de Mateus apresenta ali os sinais da volta de Cristo, e ali diz no verso 14 que quando o evangelho chegar a todo mundo, então virá o fim. Então nós esperamos que o propósito desse podcast, desse programa, seja alcançar pessoas que vão para a missão e também encurtar aí a distância, né? Que podemos chegar em lugares que só no céu a gente vai saber o efeito desse programa, desse podcast. Muito bem. E Camila, eu queria que você explicasse pra gente qual vai ser o tema que vai abrir essa temporada. Nós vamos falar sobre missão. Meio óbvio, né? Mas no contexto pandêmico. Vocês sabem que desde o início de 2020 a nossa vida, assim, virou as pernas pro ar, né? Tudo mudou. As cenas que a gente antes via nos filmes de ficção científica agora são as nossas cenas do dia a dia. E é claro que isso tem um impacto na missão, né? A missão, ela tá no mundo, ela acontece no mundo, então o que a gente vivencia também influencia a missão. A gente vai falar um pouco sobre essa transição do antes pro agora, essa nova realidade, os missionários que vão pro campo agora, quais são os novos desafios, né? Então, é mais ou menos isso, Giovanni. Muito bem, e para a gente entender como o trabalho missionário no mundo foi afetado pela pandemia, a Franciele Borges nos dará uma contextualização por meio de uma reportagem especial. Você acompanha agora. A Escola de Missão forma dezenas de alunos por ano, jovens preparados para diversos desafios, voluntariado ou missão aqui no Brasil e em diversos países. O objetivo é proporcionar aos interessados experiências para a vida missionária e ajudar países em regiões carentes com projetos sociais, evangelismo, entre outras necessidades. Mas a pandemia chegou e o número de participantes teve uma queda, principalmente com os enviados. Fronteiras fechadas, isolamento obrigatório, vacinas em fase de testes, países que não aceitaram brasileiros por falta da vacina, são as razões óbvias para a diminuição de enviados para a missão. Em 2019, 108 voluntários foram preparados para serem enviados. Comparado ao ano seguinte, o número caiu para 19. Contudo, a escola não parou e o tempo de isolamento foi útil para dar treinamento para novos missionários virgens, aqueles que nunca tiveram experiência com a missão. Léo Lins, que é missionário desde 2011 na área transcultural e mestrando em empreendedorismo e inovação social, explica que determinados países mantêm-se fechados para os serviços voluntários. Por hora, basta esperar a normalidade para a retomada de viagens dentro e fora do Brasil. Mudou bastante, né? Antes da pandemia, a gente tinha diversas viagens missionárias, seja para dentro do Brasil ou para fora do Brasil. E essa procura e demanda eram muito mais viáveis e práticas, né, de acontecerem. Durante a pandemia, travou tudo, a gente ficou impossibilitado praticamente de enviar voluntários, tentando driblar um país ou outro que permaneceu aberto. Chegou um momento que nenhum mesmo estava aceitando. Projetos se reestruturaram devido ao isolamento. E voltar à normalidade não será fácil para países que se acostumaram com o medo do vírus. Esse novo normal exigirá dos grupos missionários uma desenvoltura para retomarem pouco a pouco a rotina de enviar pessoas para a missão em países que estão com ressalvas de receber estrangeiros. Pastor Caio, a gente viu que a Escola de Missões do NASP teve que se moldar, né, a esse período pandêmico, mas quais as principais mudanças que o Núcleo de Missões sofreu? Bom, inicialmente a pandemia pegou a todos de surpresa, né? Não preciso nem falar isso porque ninguém imaginava que um vírus tomaria conta do planeta e mobilizaria economias e poderes que esse mundo conhece. Mas no Núcleo de Missão, claro, foi diretamente afetado também, porque as missões foram canceladas, nós não tivemos também missionários sendo enviados pelos programas de apoio da igreja. Então, nós percebemos que, nesse período, foi intensificado o preparatório. Então, a escola de missão, nunca tivemos tantas pessoas participando da escola de missão quanto nesse período. Então, foi bem legal, porque os aeroportos estavam fechados, mas o Zoom estava aberto. Então, nós nunca tivemos tanta gente participando e tivemos a maior formatura da história
do Núcleo de Missão, que tem 14 anos. Inclusive, ano que vem, nosso 15º ano tem que ter a comemoração, hein? Um verdadeiro Tem que ter milagre. festa. Um verdadeiro milagre. Então, foi assim uma expansão. Nesses 2 anos, nós não deixamos de viver a missão, porque a missão não para, né? A missão, ela é de Deus e ela está sempre na atividade. O que parou foram elementos que são importantes, mas que agora, com a graça de Deus, vamos retomando, né? Pastor, você mencionou aí a escola de missão, né? Essa formatura grandiosa que a gente teve aí esse ano. Mas qual que é a importância, né, da escola de missão, de ter essa formação antes de ir para o campo, esse preparo para quem está indo além mar, né? Essa é uma boa pergunta, viu, Camila? É fundamental a pessoa participar da escola de missão antes de ir para o campo missionário. Até mesmo aquela pessoa que não pensa ou não tem algo ainda preparado ou certo, é importante ela participar também porque nós damos conceitos e dicas e preparação não só para aqueles que estão já com a viagem marcada, mas também para aqueles que querem conhecer um pouco mais o que é a missão. Porque às vezes dá a impressão que a missão é nossa. E nós vamos falar depois de um livro, né? Não vou dar aqui o spoiler, mas esse autor, né, chamado David Bosch, fala que não é a igreja que tem uma missão, é a missão que tem uma igreja. E a mesma coisa, você não faz missão. Missão não é uma atividade, né? Eu vou lá e faço, entrei no avião, agora estou fazendo missão. Não, a missão é um estilo de vida. É a missão que te possui. Então, a escola de missão, ela dá o preparatório, mas o fundamental é a pessoa entender esses conceitos chaves, que faz toda a diferença, porque a carga não está sobre você. É o Senhor que conduz todas as coisas. É Ele que está na direção do mundo e da sua missão, e é Ele que vai terminar tudo isso. Então, a escola de missão é completa. Antigamente, né, uns 2, 3 anos atrás, era um final de semana, e agora nós temos um processo de formação missionária contínua, que durante o ano todo, tanto o módulo 1 quanto o módulo 2, uma especialização que nós colocamos, o aluno pode se formar, se preparar e conhecer um pouco mais sobre a missão que é de Deus. Pastor Caio, percebemos que a pandemia mexeu com muitos aspectos, né? Você acha que a gente vai ter mudanças que são permanentes, que vão continuar mesmo quando chegar esse tão esperado fim da pandemia? Eu acho que sim, Camila, porque, por exemplo, eu estava conversando ontem com os amigos, antes da pandemia, nós só tínhamos, por exemplo, transmissão de cultos ao vivo, por exemplo, nas grandes igrejas, né? Era assim até selecionado, você ligava ali, conectava, entrava no YouTube, você assistia às maiores igrejas. Hoje, qualquer pequena igreja tem uma conexão ali que funciona. Então a gente percebeu que em pouco tempo nós crescemos o que levaríamos muitos anos para poder, quem sabe, chegar onde nós estamos. Então a escola de missão não é diferente, o núcleo de missão também bebeu disso, né? Então o Zoom não era utilizado, porém nós só tínhamos alunos do UNASP participando da escola de missão. Hoje nós temos alunos do Brasil e do mundo inteiro. A Camila esses dias descobriu, alguém da onde, Camila? Da Noruega. Noruega participando com a gente. Estava olhando então, lá, né, os certificados, o pessoal da Noruega ali com a gente. Isso é fantástico, isso nós nunca teríamos, né, se não fosse essa tecnologia que nos permitiu chegar onde nós chegamos. Então tem coisas que vão ficar, o Zoom vai ficar, né, e dali outras plataformas que vão surgir. Então eu creio que isso vai ser estabelecido até o fim aí. Muito legal, e tem aquele velho ditado, né, de que a gente só valoriza quando perde. E a gente acabou perdendo muito da proximidade com as pessoas, né? A gente teve que se afastar dos outros nesse período de pandemia. Mas como fazer missão, pastor, sem estar próximo das pessoas? Isso foi possível durante a pandemia? Com o distanciamento social e tudo mais? É um desafio, né? Porque quando falamos de missão, nós falamos de contato, né? Quantos tiveram um relato missionário, né? Isso que a gente ouvia nas igrejas que nós frequentamos e participamos. Quem aqui teve um contato missionário? E aí, os testemunhos sempre eram, né? Eu entreguei um folheto. Eu falei para alguém. E agora, imagina só, né? Sem um contato pessoal, isolamento social, como é que fica? E nós percebemos que aquela noção inicial que nós falamos, que a missão é de Deus, a missão não parou. Pelo contrário, o diabo pensou assim, né? Vou fechar cada igreja. E Deus abriu uma igreja em cada casa. Nós percebemos que em cada família reunida, a igreja estava lá. A igreja não são tijolos, né? Não é argamassa.
A igreja sou eu, a igreja são vocês. Então, as pessoas, elas permaneceram. E, claro, hoje, as alternativas, até mesmo evangelismo pela web e pelas mídias sociais, cresceram muito, como nunca antes. Então, nós temos hoje, inclusive, através da igreja, treinamentos e ministérios que surgiram nesse período para favorecer o evangelismo pela web, né, usando as redes sociais, como antes a gente via assim como um detalhe e agora a gente viu a potência disso. A internet foi uma grande ferramenta. Exatamente. Né? A igreja focou nisso, né? Tem os projetos que a igreja foi surgindo de ser um missionário digital. Eu achei isso muito, muito interessante mesmo, essa abordagem. Não dormiu no ponto, né, pastor? Aproveitou Com certeza. o momento. Tem que se reinventar, né? Tem que se reinventar, não pode parar. Pastor, agora uma pergunta assim um pouco mais, mais séria, né? Como a gente pode explicar ou mostrar o Deus de amor que a gente acredita para alguém que, durante esse período da pandemia, sofreu uma perda, né? Perdeu alguém querido e muitos outros que sofreram perdas, às vezes financeiras, né? Enfim, é uma situação assim um pouco mais sensível, né? Como a gente se coloca num cenário assim. Olha, eu como pastor, infelizmente, já fiz muitos velórios, né? Isso é uma atividade, infelizmente, pastoral, porque nós temos que confortar a família com a palavra de Deus, com alguma palavra ali de conforto. E nessa pandemia isso se intensificou muito. E eu acho que o pior dessa pandemia não foi nem o fato das pessoas morrerem, porque isso sempre aconteceu. E o questionamento a respeito de Deus sempre existiu, desde o começo, desde lá do Éden, né? O diabo tentando fazer ali uma lavagem cerebral em Adão e Eva, mostrando que Deus não era amor. Então isso aí é bem antigo. O que machucou mesmo nessa pandemia foi o fato de não conseguir, por exemplo, ter o contato ou um velório digno para o familiar. Então, caixão lacrado, né? Restrição de pessoas, tudo isso machucou muito a população. Você nem se despedia direito do ente querido. Acho que isso é o pior de tudo, né? Você não tem nem como dar àquela pessoa que você amou tanto um momento ali de respeito. Então, mostrando aqui a pergunta que a Camila fez, isso é uma questão histórica. A gente não vai conseguir em 2 minutos aqui explicar os acontecimentos que satisfaça todo mundo. E também Deus ele não precisa de advogados, né? Ele precisa de testemunhas. Mas eu vejo que Deus também perdeu com o vírus. Só que não foi o Covid-19. O vírus que atingiu o coração de Deus foi o vírus do pecado. Então, Cristo, ele foi escolhido, né? Ninguém matou a Jesus. Ele escolheu morrer por causa do pecado para que você e eu tivéssemos a vida eterna. Então, respondendo aqui a pergunta, né? Como é que você explicaria para alguém que perdeu um familiar por causa do vírus? Eu diria o seguinte, olha, meu amigo, eu não tenho a resposta para te dar aqui, humanamente falando. Mas eu queria dizer para você que Deus entende a sua dor, porque ele passou por isso também, quando perdeu seu filho. E aqui vai uma dica também para o ouvinte, que muitas vezes a gente tenta dar alguns consolos que não fazem muito sentido, né? Tentando explicar, olha, mas veja bem, foi a vontade de Deus. Eu não sei, acho que é muita pretensão nossa dizer qual foi a vontade de Deus, e às vezes cai até pior, né? A pessoa está ali machucada, às vezes até triste com Deus, revoltada, e chega alguém e fala assim, foi a vontade de Deus. Pronto, agora, né? Deus quer que eu sofra, então? Exatamente. Não, olha, amigo, eu tô aqui do seu lado. O que as pessoas querem é companhia. E aí que você puder falar e mostrar, olha, Deus conhece a sua dor, porque ele também perdeu o filho. E ele teve a escolha. Eu não escolhi, eu quero que o vírus entre na minha mãe, por exemplo. Não, eu não tive essa escolha, mas Deus escolheu. Por amor à raça humana, ele disse, o meu filho, ele vai ser escolhido para salvar a humanidade toda. Então, olha o sofrimento que deve ter sido para o pai enfrentar a perda do filho na cruz. Muito bem, depois dessa discussão um pouco tensa e complexa, a gente vai dar um rápido intervalo, mas o Missão 2414 volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com o programa e podcast Missão 2414 e estamos numa conversa sobre missão nesse período pandêmico. Ao meu lado tenho o pastor Caio e a Camila e chegou mais um convidado na discussão, né, Camila? É isso mesmo, Giovanni. Mas antes de apresentar o nosso primeiro convidado especial da temporada, vamos chamar aí a voz do povo, né? Vamos ver o que os jovens sabem sobre esse tema de missão e pandemia. Fala galerinha, tudo bem? Meu nome é Paula Arling e eu tô aqui no NASP Campus Engenheiro Coelho para perguntar pro povo o que eles pensam sobre pandemia e a missão. Vamos lá?
você iria para outro país para fazer missão durante a pandemia? Iria, dependendo também da situação em que estivesse o outro país. Por mim eu iria, mas se fosse pelo meio, acho que não. Olha, sinceramente, nas condições que eu tenho, com filho pequeno, com tudo, eu acho que seria bem provável. E se você já estivesse na missão, qual seria uma boa estratégia para você se aproximar de alguém? Eu acho que hoje em dia uma boa estratégia seria a gente usar os meios tecnológicos. E se não são possíveis os tecnológicos, eu tentaria, por exemplo, me comunicar por cartas. O carisma, né? Sempre o carisma é bom. E como você falaria de Jesus para uma pessoa que perdeu um ente querido durante a pandemia ou até foi prejudicada financeiramente? Tentaria auxiliá-la naquilo que me seria cabível ou, de alguma maneira, ser correspondente com a dor dela. Todos os momentos, independente de serem bons ou ruins, Jesus estava lá. É muito bom, né, ouvir a voz do povo, a opinião das pessoas, entender a visão deles. E como podemos trazer informações para ajudar com esse tema, né? E é exatamente o que a gente vai fazer agora, né, Camila? É isso mesmo, a gente trouxe um jovem que está prestes a sair em missão para participar do debate também. Ele é o Pedro Rodrigues, que inclusive está indo para um projeto que eu também estarei indo ano que vem. Ele está no primeiro ano de teologia, fez a escola de missão pelo núcleo e tá partindo já aí no ano que vem pela AFM, Adventist Frontier Missions. Oi, Pedro, conta pra gente como você se interessou pela missão, para qual região do mundo você vai, um pouquinho do que vai ser seu trabalho lá, um contexto geral. E aí, galera, tudo bem? Tudo bom? Grande prazer estar aqui com vocês. E aí, Camila, pronto pra viver um ano junto? Pronta, rapaz. Trancado. Então, contar como eu me interessei por missão, né? Basicamente, uma história rápida, mas tentando ser mais sucinto. É só uma observação, né? Que a gente ainda não falou no programa, mas a Camila e o Pedro vão juntos para o mesmo local de missão. É verdade. Por que a gente ainda não falou o nome do local, hein, Pedro? Que tem de misterioso aí, hein? É porque tem um negócio chamado Projeto Fechado, né? Acho que é esse o nome correto. Mas aí é um negócio meio diferenciado, né? A gente vai estar indo pra Jornada S40, né? Esse espaço, um lugar especificamente que a gente vai, é um pouquinho mais complicado. E aí a gente vai, pra poder manter mais a segurança e tal, eles preferem trabalhar um pouquinho mais no sigilo com a gente. Isso aí. Eu vou até pedir pro pastor Caio, que está aqui com a gente, explicar, já que a gente já citou isso, né? O que é um projeto fechado, pastor? Muito bem. Bom, Pedrão, satisfação em ter você aqui com a gente. Alegria mesmo ter a sua presença. Projeto fechado é um projeto que não pode ser identificado o lugar, tá? Seja o nome dos missionários ou até mesmo o país. Ele falou o nome dele aqui, mas ele não falou o lugar. Quando se fala o nome, não se fala o lugar. Quando se fala o lugar, não se fala o nome. Né? Então é um negócio bem interessante. Exatamente. Então é uma região, como ele falou, janela 1040. Se você não assistiu ainda a primeira temporada, a gente explica sobre isso, tá? Do podcast aqui, do programa. Então dá uma olhada na primeira Dá uma olhadinha lá. Tá no Spotify. Que essa é a diferença e vale a pena. A gente pode mencionar que a gente está indo para o Sudeste Asiático, né? Isso aí a gente pode dizer com segurança. Sudeste Asiático, exatamente. Mas, Pedro, você estava se apresentando um pouquinho, né? De como que surgiu essa vontade aí de ser missionário. De onde veio essa loucura? Como surgiu essa loucura? Então, eu sempre tive na cabeça isso, tipo, sei lá, quando era mais de menor. Eu sempre tive isso na cabeça, tipo, pô, missão é coisa de maluco. Nossa, tá doido. Ir pro outro lado do mundo falar de Jesus, pô, acho bonito, acho legal, mas os caras aí estão podendo fazer, né? Eu fico aqui na minha paz, no meu apartamento, jogando no meu PlayStation, sei lá. Mas aí, sei lá, com o tempo, acho que foi engraçado, né? Nessa caminhada da minha história, tudo que eu falei, alguma hora eu falei não, que tinha a ver com alguma coisa que seja a ver com Deus, acabou acontecendo. Então isso é muito louco. E aí eu era do IASP, né? Antes agora eu sou estudante aqui de teologia do NASP. E ano passado já, eu tava no IASP. E esse meu último ano no IASP foi muito interessante. Porque, não sei o que aconteceu lá, mas deu a louca no gerente, né? E aí eles focaram completamente no meu último ano lá em missão. Tanto que esse ano abriu a AFM, abriu um pouco mais a missão lá no IASP. IASP, que no caso é o novo NASP Campus Hortolândia. É que a gente que é do NASP não consegue falar. A gente fala IASP. Aliás, um abraço pro pessoal aí, né? Sim, do HT. Campus Exato, Campo HT. Um abraço aí pra galera. A galerinha é fera. Mas aí esse esquema, né? Ano passado eles focaram
um pouco mais. E aí a gente teve um acampamento, foi em março, que eu lembro que foi antes da pandemia. E aí a gente tava lá, foi final de fevereiro ou começo de março, nessa época. Totalmente focado em missão, e foi, tipo, simplesmente sensacional. Eles levaram o colégio inteiro e os corais, alguns externos, pra poder, pro meio do mato, pra poder ficar lá e conversar um pouco de missão. Aí eu lembro de algumas palestras que tiveram e tal, mas eu lembro uma noite específica que tava eu, um amigo meu, o David, e um outro brother. E aí o David também tá indo ano que vem pra missão. Um abraço, David, se você estiver ouvindo. Aí a gente tava lá, cara, e a gente recebeu uma cartinha que alguma coisa a ver com missão, e aí foi um negócio muito... Foi bem... Teve um apelozinho lá. E eu lembro de eu e o David, tipo, cara, caindo no chão, muito triste, assim, chorando. E a gente falou, pô, esse negócio aqui é assim, cara, a gente vai ter que ir. Porque é muito sensacional, não tem como, pô, não tem como entrar nessa missão aí. Então, esse momento foi o que a gente fala, né? Que a gente sentiu, tipo, de alguma forma, pô, a gente tem que ir. O chamado, né, assim... Eu não queria usar essa palavra, pergunta, mas é tipo isso, entendeu? O pessoal sempre pergunta, né? E o chamado, quando foi, Sim, então... o clichêzão. Mas, Pedro, a gente tá num suposto término, né, da pandemia aí, ainda é um período bastante complexo para a humanidade, mas você tá indo numa realidade totalmente nova, né? Além de ser uma cultura diferente, é uma realidade global totalmente nova. E qual é a sua expectativa para esse período em que você vai ficar em missão com esse novo normal? Tendo em vista, né, agora que a pandemia, né? Isso. Então, isso é algo que, quando eu penso, às vezes dá uma dor no coração, né, leva. Mas, tipo, ontem à noite eu tava conversando com um brother meu, que já tava lá onde a gente tá indo. E ele é um cara que tem me ajudado muito, né? Um pouquinho a gente vai conversado porque ele tava lá, então ele sabe como é que é. Ele falou, chegou a mim e falou, eu falei, né, pô, mano, tô indo na pandemia e tal, aí vou ser professor na pandemia, como é que eu vou fazer poder, tipo, ter esse contato, né, chegar... Aí ele falou, mano, no começo, se não fosse a pandemia, fosse na pandemia, ia ser difícil. Só com o tempo você vai conseguir criar esse contato, entendeu? No começo vai ser, cara, você vai sofrer, você vai bater a cabeça e tal. Ele chegou a dar aula, porque ele chegou lá antes da pandemia, mas depois já foi. Então ele teve que dar aula por Zoom e tal, né? Ele falou, mano, é muito difícil, muito difícil. Mas quando tu pensa que tu tá fazendo ali não é só seu, dá certo, né? Então, tipo, é louco. Mas ele falou, ele me traz uma segurança, né? Falando, é difícil, mas confia que dá bom. Esperar um pouquinho mais, falar, deixa o negócio acalmar um pouco e vou mais pra frente. Por que você tem que ir agora na pandemia? Quando a gente brinca com esse negócio, né, de chamada e tal, pô, não tem muito... A gente até brinca, né? Tipo, não tem muito horário, tempo e tal, mano. A gente vai quando a gente sente, né? Não tem pra onde correr, né? Exato. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr, cara. A gente só vai na loucura. E aí é isso, pô. Eu sinto, de alguma forma, contei a história, né? Eu percebi que eu queria fazer, cara, o quanto antes possível a gente vai ter que estar indo. Quando eu percebi que isso era, de certa forma, a missão era o que existia, tipo, pra mim como alguma coisa maior, eu falei, pô, não tem por que eu ficar adiando esse negócio. O quanto antes é o quanto antes. Então, não tem por que eu ficar aqui sentando aqui, me conformando com o que eu tenho quando eu quero estar lá, entendeu? Então, pô, só bora. Bom, o pastor Caio, eu acredito, assim, que entende bastante de como a pandemia mudou o pensamento, a forma de trabalho, né? Está aí à frente do núcleo, já viu alguns desafios. E algumas coisas boas também, né, pastor? Como a gente já comentou anteriormente. Mas eu queria, assim, te perguntar, que dicas você daria pro Pedro para driblar esse problema? A barreira da pandemia, né? Essa dificuldade de fazer contato, fazer amizades. Como que seria isso quando chegar no campo, hein? Pergunta de ouro aí. Cara, que desafio, hein? A responsa agora, hein, Pedro? Não, eu na verdade, daria também essa mesma indicação, né, ou dica, enfim, para qualquer missionário que estiver disposto a sair nesse novo normal. Se é que o antigo normal era normal, né? Fica aí um debate, talvez um outro tema aí dos nossos encontros. Mas, Pedro, eu acredito que, sem dúvida nenhuma, quando você chega lá, você vai perceber que desde o princípio você se preparou para ir achando que você iria ajudar alguém. Mas quando você pisar lá, você vai perceber que o maior ajudado foi você, né? Então, única coisa que eu acho que não pode faltar na sua mochila é a dependência diária do Espírito Santo, né? Nós não levamos Deus para o campo missionário, Ele já está lá. Mesmo no país mais fechado do mundo, o Senhor está lá porque Ele é soberano sobre o céu e sobre a terra. Amém. E acho que nesse momento, né, pastor, depois de uma fase tão difícil para o mundo todo, né, as pessoas estão precisando ainda mais de ajuda, né? Com certeza. Pedro, me conta como está sendo os processos burocráticos de documentação, visto, esses desafios que a gente, de dinheiro, né, de verba, arrecadação de dinheiro, para você poder se preparar e ir para a missão.
Então, mano, a Camila sabe também mais ou menos, né? Tá passando pela mesma coisa. Mas, cara, é loucura, loucura. A gente brinca, né? Lá dentro da FM e tal, que tudo isso já faz parte da missão, né? Tudo isso já faz parte do treinamento. Mas é loucura, né? Tipo, a gente tá agora... Estamos dentro da pandemia. Eu tô meio que trancado aqui dentro do colégio, né? Agora a gente começou a liberar um pouco por causa da vacina e tal. E aí a primeira vez que eu saí agora foi na minha avó pra comer uma carninha na casa dela. Mas até agora, tipo, a gente tava aí dentro. Então, tipo, todo o processo que eu tô fazendo tá sendo à distância, né? Então, é legal porque aqui tem a sede da FM aqui dentro, então dá pra ir lá conversar. Mas, tipo, todo o processo de arrecadação, por exemplo, é à distância. Então, é ligando pra galera, mandando mensagem e tal. Mas, felizmente, cara, eu não tenho muito o que reclamar, pô. Tem sido muito bom até agora. Tipo, as pessoas que eu tenho conversado, eu tenho trocado ideias muito boas. Teve 2 conversas, assim, por telefone, que eu liguei esperando só pedir um dinheiro e teve conversas maravilhosas. Que me ensinaram muito. Seja mais específico, quais métodos de arrecadação de dinheiro você está usando? O que exatamente você está fazendo? Então, exatamente, ligar e mandar mensagem. Eu tô utilizando mais. Tipo, a galera fala, né, pra ir na igreja visitar e tal, que é muito fácil também. Mas, tipo, eu tô aqui trancado, não tem tanto como fazer isso. Talvez agora tenha como fazer, né? Agora em diante. Mas até agora, tem sido ligar. E ligar é muito bom. Tipo, você se liga, aí, tipo, mencionando mensagem, às vezes os caras não respondem, né? Ligar pra parente, liga pra parente, liga pra amigo, liga pra um amigo do amigo que vai no pet shop, se liga pra tudo que der, cara. E aí a gente vai ligando. Isso tem, tipo, sendo muito gostoso. Tem rendido boas conversas. No começo foi muito difícil. Tipo, eu lembro da primeira conversa que eu tive, liguei pra minha tia. Que foi até agora a única pessoa que falou não, foi minha tia. Tia, aliás, tia, abraço. Tia, se você ouvir, tia, eu te amo. Vamos fazer Ajuda um aí, clamor aqui no podcast pra que a tia do Pedro ajude ele. Ajuda o garotinho. Como é o nome da sua tia? Tia Rose. Tia Rose, Tia, por eu tenho que favor, mandar se esse podcast compadeça, tia Rose. Você não tem coração, tia Rose. O que é isso? Te amo, tia. Mas, tipo, eu lembro dessa primeira conversa, foi um pouco... Eu lembro que foi a primeira vez que eu liguei, já recebi um não, eu fiquei, tipo, mó baqueado. Mas outro dia tinha outras conversas, foram melhores e tal. E tem sido bom até agora. Tia Rose, R$10, tia Rose. R$10 da tia Rose. R$10. Eu posso, assim, dar um pouquinho mais de contexto, né? Além dessa parte de ligar e receber não do tio, da tia. Assim, em questão de papelada, nesse processo que a gente passa, a gente precisa terminar de arrecadar para eles fazerem nossa papelada. E a FM de forma específica, né, que é a agência que está enviando a gente, depois que você termina de arrecadar, e eles vão dar início no seu visto, e é o escritório que faz, a gente não precisa fazer, né? A gente só arrecada. Exato. E tem o treinamento, tem né, Pedro? Suporte, que você nem mencionou do treinamento. Né? Agora, daqui a pouco vamos ter que estar sendo pro treinamento. Verdade, tem essa parte que é importante. Pra gente saber o que a gente tá fazendo lá, né? Pra não ir na loucura. A gente tem um treinamentozinho de 3 semanas aí, intensivão, que falam que é maravilhoso. Então a gente fica só na expectativa aí, ficam fazendo mistério. Ainda não rolou o treinamento. Pra gente não, vai ser agora no final de dezembro. A galera fala, né, que esconde lugar, esconde o que tem e tal. Eu não sei. Eu sei que deve ser muito bom. Então a gente tá confiando. Mas tem esse treinamentozinho aí que a galera promete. A gente tem esse treinamento que é um pouco mais prático e os treinamentos teóricos são alguns domingos antes de... Tô corrigindo. Me corrija, cara, à vontade. Não, mas é que realmente é bastante coisinha, assim, né? Mas esses treinamentos teóricos são domingos que a gente passa. Esse domingo agora tem treinamento. E aí O Pedro descobrindo no podcast, na gravação, que tem treinamento esse domingo. Pois é, Pedro, domingo todo. Já pensei a diferença da Camila e do Pedro? Não, isso é engraçado. Sempre tem uma pessoa do projeto que tá mais perdida, assim. Tá viajando total. A gente tem algumas reuniões de sexta-feira à noite pra conversar, igual tem amanhã. E alguns domingos de treinamento teórico, igual tem domingo, e depois 3 semanas. Em resumo, é isso aí pra quem tá curioso. Ô Pedro, o que seria de você sem a Camila? Não, cara, eu agradeço que ela vai junto, não, mano, aí, né? Mas, ó, a Camila, ela faz isso com todo mundo, ela faz comigo também. Faz isso lá com você, pastor? Direto, então... Faz contigo? Santa Camila. Camila me ajuda muito. Camila salvando O que seria vidas. da minha vida sem a Camila? Seria da vida do nosso. Nossa, gente, que isso. Ficou até sem graça aqui. Não, mas realmente, como é bastante coisa, eu gosto de participar de tudo. Então, eu tenho essa... né, realmente lembrar de tudo. Sim. Mas assim, Pedro, a gente tá aqui, né, trocando essa ideia, dando essa conversada. Eu queria, assim, saber da sua reação quando você descobriu que o seu projeto era fechado, né?
Assim, como você reagiu? Você caiu da cadeira? Porque, assim, na FM, né, a gente não escolhe o projeto. Ele é designado de acordo com o perfil de cada missionário. Qual foi sua reação? Você recebeu uma ligação e... Tô indo lá pro outro lado do mundo. Tô indo pra área 51, tô indo lá Estados Unidos. E tal. Então, é exatamente o que ela falou, né? Tipo, a gente faz lá uns testezinhos, tipo, faz um currículo, um PET e tal, e a gente descobre pra onde a gente vai, né? Tipo, onde mais se encaixa. E aí, eu lembro, tipo, no dia que eles foram soltar lá, pra onde a gente ia, eu fiquei esperando lá, tipo, na ansiedade, tipo, onde é que eu vou? E aí caiu bem no lugar onde eu vou, onde eu não posso dizer, mas caiu. Aí eu fiquei assim, eita! Só que aí, eu tenho esse brother muito, muito forte meu, esse amigo muito forte meu, que tava lá. Aí a primeira coisa que eu fui fazer foi ligar pra ele. Mandei mensagem pra ele, na verdade. Falei, mano, olha pra onde que eu tô indo. Aí ele já ligou pra mim. Cara, mandei um papo. E aí a gente ficou resenhando. Então, tipo, de começo, a primeira coisa foi bem tranquila. Porque, tipo, meu amigo tava lá, então ele voltou vivo, com todos os dedos da mão, com os 2 olhos. Então, tipo, vai da mão, eu acho, né? E aí, agora também eu conheci uma outra pessoa de lá também que... Conheci agora, que veio pro NASP uma outra pessoa que tava lá, então deu pra conhecer também bastante, deu pra poder dar uma aliviada. Mas eu lembro que a gente teve uma reunião especificamente que me deu um medo. E foi uma reunião, tipo, teve uma reunião normal de sexta-noite e depois, fica aqui a galera do Projeto Secreto. Projeto Secreto, não, tô fechado. Aí a gente ficou lá assim, eita, o que vai acontecer agora? Aí os caras falaram, vocês têm que ter cuidado aí, pô. As orientações, né? As orientações. Nossa, depois dessas orientações eu pensei assim, mãe, eu acho que eu não vou sair de casa. Até usando a missão, não abre internet e tal, a gente bloqueia tudo assim. Você se sente um agente secreto, não? Não, agora tipo eu 007? Eu não falo mais meu nome agora que a galera pergunta. Tipo, Pedro não é meu nome, né? Então a gente... Mas, é massa, é da hora. Depois dessa reunião eu tive um medinho, assim, que segurou. Que agora eu tô levando... Uma noção, né? Exato, uma noção pra levar as coisas mais a sério e tal, né? Você literalmente tá indo pra uma missão secreta, exato, cara. né, cara? É que nem filme, mano. Maravilhoso. Mas filme. É maneiro, é maneiro. Legal. Gente, a gente chegou no final do segundo bloco aí do nosso programa. Pedro, muito obrigado aí por contar sobre a sua expectativa, sobre seus preparativos. Sobre sua tia. Sobre a sua tia. Lembra da tia que eu te amo. Tia, ajuda o Pedro. Beijo, tia Rose. Beijo, tia Rose. Tia Rose, fica aí o nosso apelo, tia Rose. Tá certo? A gente dá uma breve pausa agora no nosso programa para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Você, ouvinte, não sai daí. Até já. Chegamos no terceiro e último bloco do Missão 2414, onde estamos aprendendo juntos sobre a pandemia e a missão. Comigo hoje temos a Camila Lopes e o pastor Caio Conceição. Depois de um que sairá em missão, né, nós conversamos agora com o Pedro, a gente chama alguém que está em missão. E ele está em missão a quilômetros do Brasil e eu queria pedir para o pastor Caio apresentar esse nosso convidado, pastor. Muito bem, é uma honra apresentar esse convidado, porque como você falou, Giovanni, um missionário ele vive em missão todos os dias, né? E o Léo Lins é o nosso convidado aqui, é um amigo, um apaixonado pela missão. Hoje ele está em Portugal, está ali num período de estudos na Europa, e tem uma experiência muito legal também com missão. Ele vai falar um pouquinho aqui pra gente, num país super desafiador. E esteve recentemente envolvido também na Faculdade Adventista da Bahia. E lá também ele respondia por toda a União Leste Brasileira como diretor de voluntariado para toda aquela região. Então é um pastor muito querido, onde ele passa, ele sempre deixa discípulos. E é uma honra, uma alegria ouvi-lo e tê-lo aqui conosco nesse podcast, nesse programa. Léo, obrigado, viu? Prazer todo meu, Caio, galerinha aí do Núcleo de Missões do NASP, todos os meus amigos aí do podcast, você que está escutando, você que está aí partilhando, saiba que daqui você vai sair muito inspirado. Opa, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente fica realmente muito feliz. Léo, você foi para Portugal no meio da pandemia, uma realidade totalmente nova, novos desafios. Como que tá sendo isso? Como foi essa decisão? O que te motivou a sair do Brasil? Eu acho que a pandemia ela empurrou todo mundo para reflexão, né? Acho que quem não era dado a reflexão foi obrigado a parar e refletir um pouquinho na vida, naquilo que realmente acredita e quer. E embora o Brasil é um país que tem muita coisa para se fazer ainda a título de missão, tem muita gente, né? A gente vive num país, graças a Deus, de liberdade religiosa, então tem muito missionário, pastor, voluntário, etc. disposto. E eu quis vir para um lugar onde não tem tanta gente, não há tantas verdades ou tantas vertentes missionais. A gente já namorava
esse continente, desde de outra passada que tivemos por aqui, eu e minha família. Portugal, a gente tem um carinho imenso, eu sou neto de português, né? Enfim, a União Portuguesa já tinha conversado um pouquinho com a gente há algum tempo. Então, juntamos todo esse processo interno, pessoal, a necessidade de missional europeia e em Portugal. E essa, digamos assim, agonia interior durante a pandemia para transformar isso numa frente missionária e numa vontade de aprender mais, de crescer para servir melhor. Fantástico. E agora, Léo, eu queria te perguntar, quando você para assim para analisar quais lições a pandemia te ensinou, o que você consegue perceber no âmbito da missão, no âmbito do trabalho que você desenvolve aí em Portugal? O que você pode aprender com as dificuldades e os desafios trazidos pela pandemia? Sabe, eu acho que a pandemia ela traz pra gente, pelo menos ao meu ver, e eu analisando o tempo que eu estive no Brasil, eu tô aqui há 2 meses, né? A maioria do tempo eu estive aí no Brasil com a pandemia. As dificuldades que vieram, elas nos colocaram contra a parede para nos mostrar que ou a gente sai da mesmice, olha, sabe, de fora da bolha, rompe com alguns paradigmas e caminhos que a gente tem. Porque tudo que a gente faz já faz algum tempo e faz bem feito, mas a gente precisa olhar para outras coisas que a gente não faz. E, por exemplo, a gente passou a fazer cursos pela internet, vários, Zooms, etc e tal, mas não sei se vocês perceberam, mas muitas pessoas, em muitos lugares, só replicaram a mesma coisa que faziam presencial e colocaram uma câmera na frente. E isso não é inovar, né? Isso não é fazer diferente, isso não é buscar um público diferente. Então a pandemia ela nos forçou a pensar fora da caixa e como alcançar essa galerinha fora da caixa, né? Outro ponto que eu acho que foi vital, e aqui em Portugal está sendo um choque muito grande, é a pandemia trouxe informalidade, porque a internet, o Zoom, é muito mais informal do que a realidade formal, por exemplo, das nossas igrejas, ou mesmo nossos projetos missionários. E agora, como encaixar a informalidade nesse retorno do mundo real, presencial que a gente está voltando? Porque o cara está acostumado aí de calção, meião, né, e uma pipoca na mão assistir o culto. E agora ele vai botar de novo terno e gravata para assistir o culto? No sábado? Enfim, a gente tem que refletir sobre tudo isso. A gente acabou se acomodando, né? Exatamente. Acomodar essa novidade com a realidade que já tínhamos para essa nova realidade que a gente tem. Porque alguns acham assim, agora está acabando a pandemia, voltaremos tudo ao normal. Na minha opinião, o normal é diferente. Por mais que se pareça igual, alguns conceitos aí na nossa cabeça, eles estão modificados ou pelo menos maximizados. E cabe a gente agora entender como trazer tudo isso para a realidade e aplicar isso aos projetos que a gente tem missionais. Léo, e você falando aí, né, de conceitos que mudaram, essa novidade, como que tá sendo assim dentro deste contexto de mestrado, que você tá aprendendo um monte de coisa nova, né? O que você já tá assim vendo de mudança para a missão daqui para frente, né, dentro desse novo universo aí que você tá se aproximando? Sabe, eu já dizia, enquanto eu estava no Brasil, eu sempre fui esse cara meio fissurado pelo novo, por inovar. Eu fiz o MBA em comunicação daí do NASP, por sinal, né, e aprendi tantas coisas desse mundo diferente. E eu não cunhei, né, porque esse termo já existiu, mas eu gosto de repetir um termo que a gente chama de evangelismo 4.0, ou missão 4.0. Não dá pra gente pensar que vamos continuar fazendo missão da mesma forma que fizemos até o século passado. Alguns antropólogos têm dito que o século XXI começou agora com a pandemia, que precisa um marco para de fato gerar um rompimento com o século passado e começar um novo século. Então, de fato, entramos no século XXI. E o século XXI é diferente, né, do século XX. Então, se antes a gente conseguia separar, por exemplo, religiosidade, espiritualidade das mazelas do dia a dia sociais que a gente enfrenta, seja no Brasil ou em qualquer lugar, na minha opinião, a gente não vai conseguir cada vez menos separar isso. Então, esse mestrado que eu faço em inovação social é justamente para buscar criar conexões, sabe, interpolações que são muito possíveis entre dificuldades e necessidades sociais e a missão. O professor Abdala, que é professor aí do NASP, por sinal, disse uma frase que eu gosto muito de repetir no Twitter uma vez. No meio da pandemia ele falou assim, se nós só fazemos trabalho social, a gente não passa de uma ONG, né? A gente faz só trabalho social e não fala nada de Jesus. Mas, por outro lado, se a gente só prega, fala de Jesus, mas é indiferente às necessidades sociais que estão ao nosso redor, nós somos falsos profetas. Então, essa união, unir necessidades sociais urgentes, grupos minoritários, etc., as várias frentes que existem nesse aspecto, com foco na missão, fazer isso com nenhum tipo de pauta ideológica, mas com a pauta bíblica, talvez seja o grande
imperativo da missão do século XXI. Pelo menos essa é a minha opinião. Perfeito, Léo. Acho que esse equilíbrio aí é a chave da coisa, né? Porque é muito fácil a gente pender para algum lado aí e a gente tropeça aí em outros assuntos que realmente nunca foi a preocupação bíblica, né? Você fala para Cristo assim, define o que é ação social. Cristo ia olhar com estranheza assim da pergunta, porque o social e o espiritual sempre andaram juntos. Isso na Bíblia, né, a gente percebe um Deus social, um Deus se aproximando, um Deus se importando com pessoas e dando a vida por nós. Queria fazer uma pergunta para você agora, Léo, o seguinte, quando a pandemia estourou, o setor de turismo foi diretamente afetado. Hotéis foram fechados, pacotes de viagens cancelados e por assim em diante. Em contrapartida, nós percebemos que algumas ações sociais, por exemplo, na época que estourou a pandemia, eu trabalhava ali próximo à Praça da Sé, no Instituto Base Gênesis, e eu vi que algumas ações com os moradores de rua cresceram muito. Inclusive, a Prefeitura de São Paulo fez um acordo com alguns restaurantes para que os restaurantes produzissem marmitas e fossem entregues para os moradores em situação de rua na ocasião. Isso salvou tanto a economia do restaurante, quanto também trouxe alimento para aquele que precisava, né? Claro que tivemos os gaps ali, mas a intenção foi interessante. Eu queria ver aqui, no seu ponto de vista, qual que é a sua visão diante disso? O terceiro setor, a sua especialização em inovação social, foi mais afetado, foi beneficiado, foi meio a meio? Daqui para frente o terceiro setor vai ser um outro mercado? Como é que você enxerga vivendo essa realidade? Eu acho que o terceiro setor tende a ter um boom de crescimento, sobretudo, talvez não tanto enquanto ONGs, né, as famosas ONGs ou CIPs aí no Brasil, mas mais ainda a proliferação do que chamamos de negócios sociais, né, ou de startups de impacto social. Claro, a gente olha do ponto de vista aí ambiental, né, as ODS que regem o funcionamento desse setor cada vez mais no mundo e no Brasil também, mas eu falo do ponto de vista humanitário mesmo. A sociedade, ao mesmo tempo que se afastou, necessariamente por conta da pandemia, ela percebeu-se que ou estamos mais próximos um do outro quanto a auxiliar-nos, quanto a nos ajudarmos, sabe? Quanto a sermos agentes de ação na vida um do outro, ou a gente não tem futuro como humanidade. A gente viu aí, por exemplo, pessoas que fizeram compras para velhinhos enquanto os velhinhos estavam sem poder sair de casa, né? Ou que ajudaram famílias inteiras ficaram doentes, isoladas ali nos seus apartamentos, né? E aí ações nessa direção. Além de ações com pessoas em situação de rua, né? Diversos tipos de ações se multiplicaram para atender essa população bastante afetada e bastante, digamos, fragilizada diante da pandemia. Enfim, vemos o trabalho voluntário, né? Que cresceu exponencialmente, porque se fez necessário diante das demandas que existiu. Então, ao meu ver, quem surfar na onda agora da ajuda humanitária, sabe, do apoio ao outro e do impacto social, tende a ter um retorno em todos os aspectos. Marcas que vão ter melhores retorno, empresas que vão crescer e, com tudo isso, apesar de alguns até terem talvez a intenção lá no lucro, a gente acaba ganhando no serviço e no atendimento ao próximo. Léo, o pastor Caio aqui no bloco anterior, né, auxiliou um pouquinho o Pedro, que é um missionário que ano que vem vai estar indo para o campo aí. Ele deu algumas dicas, né, de como lidar com essa nova realidade, né, de quem está indo aí no meio da pandemia, diremos assim, para a missão. Como que você daria essas dicas, né? Um missionário que está indo agora enfrentar essa realidade, se aproximar de pessoas, lidar com as pessoas sendo um estrangeiro, né? Num período em que os estrangeiros foram perigosos, diríamos assim, né? Camila, realmente não é fácil essa situação e nós brasileiros meio que perdemos um pouquinho o prestígio que tínhamos ao longo desses 2 anos aí com a pandemia, né? E, enfim, as cepas brasileiras ou a multiplicação aí no Brasil, até hoje ainda estão olhando meio atravessado assim para os brasileiros que eram tão queridos em tantos lugares e tem lugares que ainda não estão nos aceitando. Mas aqueles que já estão sendo aceitos, inevitavelmente, o brasileiro tem essa facilidade, né, de fazer amizades, construir pontes. Então, o meu conselho é usar dessa boa praça que o brasileiro é, para, ainda que não puder dar aquele abraço, né, através de um sorriso, de um olhar, de uma palavra amiga, ou de um serviço simplesmente, que às vezes sem palavras, às vezes você nem fala o idioma da pessoa, mas
a gente consegue criar conexões e pontes e fazer a diferença. Então é dar o seu melhor e daqui a pouco a gente vai poder abraçar de novo. A gente espera muito por esse momento, né? Assim, você fez missão, né, na Ásia Central. Como que foi esse período lá? Qual era o seu trabalho lá? Apresenta um pouquinho, assim, pro pessoal aí que tá ouvindo. Cara, foi sensacional. Eu tive com a minha família no Quirguistão, paísinho ali pequeno, embaixo da Rússia, né? Cazaquistão, Quirguistão, do lado da China. Pouco conhecido, lindíssimo, porque é um país de belezas naturais, sabe? Ao ponto de ser chamado de a Suíça da Ásia, né? O Quirguistão. Já explorado pelos europeus, ainda pouco conhecido dos sul-americanos, e a gente foi para lá, eu fui coordenar projetos no sul do Quirguistão. O Quirguistão é um país bem assim, dividido, mesclado, né, se eu poderia dizer, é um país muçulmano, mas de background comunista, porque foi dominado pela União Soviética, até a queda da União Soviética, mas até hoje tem uma pressão, influência russa muito grande, ao ponto da primeira língua, né, falada a título de quantidade ser russo, né, e não quirguiz. Então acaba que é um país que quem não é muçulmano é ateu, e o cristianismo pequenininho. E a gente foi para ali atender justamente necessidades sociais dessa vontade do quirguiz de falar outro idioma para poder trabalhar melhor, de se sociabilizar melhor, já que tem russos, quirguizes, casacos, chineses, indianos misturados e há preconceitos entre eles ali. Então a gente tinha uma escolinha de futebol, a gente tinha aulas e cursos de idiomas e a gente tinha uma espécie de academia, né, de ginástica para senhoras, criando conexões com todos eles a fim de fazer amigos, ficar próximos a eles e, na medida do possível, se o nosso foco era a missão, como o nosso foco era a missão, a gente começou a criar outros projetos que chamávamos de ponte para trazer para o foco. Então a gente criou um pequeno grupo, o primeiro pequeno grupo da Ásia Central, ali no Quirguistão, em Osh, na cidade que a gente morava, e criamos um clube de desbravadores, né? Os nossos Pathfinders aí, tão fáceis de alcançarem pessoas. E a partir, então, desses dois projetos, é que a gente começava a falar um pouquinho da mensagem cristã para muçulmanos ou para não crentes ali naquele lugar. Foram anos assim bem um desafio gigante, mas muito satisfatórios do que vivemos. E Léo, eu queria saber se teve um momento ou uma experiência no Quirguistão que foi mais marcante para você. Sabe, Giovanni, teve muitas. Mas a mais marcante, sem nenhuma dúvida, né, chegou uma hora que a gente desistiu, né? Você que vai para o campo missionário, o choque cultural ele é real, seja de um período de 6 meses, 1 ano ou mais. Quando a gente vai numa viagem, às vezes não dá tempo muito do choque, né? Você volta achando que é tudo mil maravilhas, mas quando você chega lá e para ficar, passa aquela fase do turista e você se vê, pô, eu não sei falar esse idioma, eu não gosto dessa comida, as pessoas não gostam de mim, meus filhos não estão bem, a igreja é indiferente. Eu era pastor de uma igrejinha de 18 membros, sendo 15 velhinhas acima de 85 anos, um casal e uma jovem, né? O casal foi embora para a Rússia para ganhar dinheiro, a jovem se casou, foi embora para o Cazaquistão, ficamos nós e as velhinhas, né? E as velhinhas russas, bem duras, sabe aquele filme russo assim, de falar grosso? Abraço não existe, contato, minha mulher chorava. Gente bem fria assim, né? De verdade, sabe? Aquela frase que a gente fala, né, que a situação tá russa, né? É porque não é à toa, né? Não é à toa. Sim, então chegou a hora que a gente desistiu, falou, cara, isso aqui não é pra mim. Eu falei literalmente, senhor, o senhor mandou pro lugar errado, tá? Não é aqui não, né? Deu algum erro ali nesse caminho, até porque de fato a gente deveria ter ido para Falkland Island, para Ilhas Malvinas, né? Era para lá que era o nosso chamado, negaram o nosso visto, no meio do caminho a gente já estava em Londres, meio que aprendendo da cultura inglesa para ir para as Ilhas Falkland, que pertencem ao Reino Unido, e fomos deslocados para o Quirguistão. E, enfim... Nossa, pertinho, né? Do lado. Imagina, nessa desistência, Deus falou com a gente de uma maneira assim, muito diferente, sobrenatural. Eu recebi tentar ser rápido, uma mensagem do meu cunhado no Brasil com a foto de um pastor presbiteriano que era missionário no Quirguistão, porque a vó da esposa dele era da igreja presbiteriana. Olha que viagem. E ela falou assim, o seu cunhado não tá no Quirguistão? Esse meu pastor tá lá. Mostra a foto pra ele. Aí ele mandou a foto, tinha um telefone do pastor, o telefone do Quirguistão. E eu, naquele momento ali de angústia, mandei várias mensagens pra esse pastor. E ele me respondeu, começamos a conversar. E ele falou, olha, na cidade que você tá aí, tem um discípulo meu aí, que você vai gostar de conhecer. Você conhece um café, né, um restaurante chamado Brio? E esse era o café que a gente mais gostava de ir, porque era um café assim, bem ocidental. O nome Brio já é ocidental, né, era diferente. E tocavam umas músicas diferentes, a galera falava inglês melhor e tal, enfim. E aí fomos lá,
procurar esse Nowruz que ele havia indicado. E quando eu cheguei lá nesse dia, eu já ia muitas vezes, as recepcionistas já me conheciam. Eu falei, quem é o Nowruz? E aí virou um cara assim como você, Giovanni, um jovem, 25 anos, virou pra mim e falou assim, Léo, prazer conhecê-lo, o Marcos me falou de você. E ele falou desse jeito, nesse português aqui. E eu fiquei assim olhando, a minha esposa também. Foi um susto, né? Sentamos, ele falou, ele é kirguiz. Ele falou, senta aqui, vamos conversar, sorrindo, alegre. E a gente não entendia, e ele olhou, a primeira coisa que ele falou pra gente foi assim, vocês são as respostas de Deus às minhas orações. E aí ele começou a explicar. O Nowruz, ele era um missionário, kirguiz, filho de pastores batistas, missionários, que estudou no Brasil teologia, e por isso falava tão bem português, e voltou pro Quirguistão para ser missionário. Aquele café não era um café, era o centro de influência dele. Ele falou, você pode usar isso aqui à vontade, Léo, porque Deus mandou você pra cá, pra gente fazer um trabalho juntos aqui nesse lugar. Ela fala também sobre diálogo interreligioso, né? Você estava falando, pedindo ajuda missionária para uma pessoa de uma outra denominação religiosa, né? Qual que é a importância desse diálogo interreligioso na missão? É fundamental, vou usar uma palavra antiga, mas bem portuguesa, que é sine qua non, né? É bem assim, eu falei isso um dia no Brasil, as pessoas acabaram de rir, sine qua non, que linguagem é? Que linguagem é essa? Aí aqui em Portugal é muito comum, né? Os professores falam, né? É fulcral, umas palavras que a gente não usa aí no Brasil. Mas enfim, cara, a gente esquece às vezes, por conta desse proselitismo religioso aí no Brasil, né? Dessa infelizmente, banalidade do cristianismo, são mais de 17 mil igrejas cristãs aí no Brasil, placas religiosas, uma brigando com a outra, puxando para um lado, tal, quem tem a verdade, quem não tem, quem dá mais, quem faz mais milagre, etc e tal. Esquecemos que a missão é uma só, e a missão é de Deus, não é nossa. E Deus quer usar a todos nós. Mas no campo missionário, essa realidade ela meio que brilha nos seus olhos e ela sabe, você percebe isso de maneira muito mais clara. Não tem placa de igreja. Tudo bem, Léo, nós cremos diferente como adventistas do que um presbiteriano que você citou aí. É verdade, nós cremos em vários aspectos diferentes. Mas o centro do evangelho é a cruz. E Paulo disse que é o Cristo crucificado que salva, e é só por ele a salvação. Então você começa a criar muito mais vínculos com pessoas que vivem e pregam Cristo. Eu olho para a vida desses missionários, como esse que eu citei, outro pastor que eu conheci, batista, alemão, que era lá, uma missionária americana que eu conheci, que nasceu na Índia porque era filho de missionárias, a irmã nasceu no Uzbequistão e ela já estava ali a vida inteira como missionária, uma jovem. Não tem como eu dizer que essas pessoas não vivem o Evangelho de Cristo e não pregam o Evangelho de Cristo. E aqui fica um detalhe para você que é adventista está escutando. Na prática teológica da nossa igreja, nós cremos que a missão é pregada por todo e qualquer instrumento, em qualquer que seja a denominação cristã. Nós não cremos numa restrição missiológica adventista. Nós cremos numa mensagem profética adventista para os últimos dias, mas nós cremos piamente que a mensagem de Cristo pode ser pregada por qualquer veículo missionário utilizado por esse Cristo. Cara, que experiência fantástica. A gente fica aqui ouvindo e o coração vai queimando, né? Porque realmente é uma experiência sem igual. Só quem vive a missão realmente experimenta. Léo, a gente queria aqui já caminhando para o final aqui da sua participação. Você citou o choque cultural e outras barreiras que você enfrentou ali com o estilo, né, das pessoas, mas na opinião sua, da sua esposa, os filhos, qual foi assim a principal barreira? Bem rapidinho, fala pra gente. Você conseguiria escolher assim uma barreira que foi a maior de todas, que é o que o missionário enfrenta, né? Eu diria que foi a barreira da supremacia cultural russa sobre os kirguizes. Como assim, Léo? Isso está em todo lugar no Quirguistão e está inclusive na igreja adventista, né? Teve um voluntário nosso, porque nesse processo a gente levou vários voluntários para lá, teve uma época que tínhamos quase 10 voluntários, e um desses voluntários que era formado em teologia ali pelo UAP, né, na Argentina, argentino, ele perguntou a um líder de missões da toda a divisão da Euroásia ali, que fica na Rússia, e ele foi visitar a gente pelo que estava acontecendo e tal, ele perguntou assim, pastor, por que tem a impressão de que a gente primeiro tem que transformar as pessoas em russa para depois ensiná-las a Cristo, em adventista? E o pastor deu uma risadinha e falou, infelizmente. Então, a nossa principal barreira é porque nós, em toda e qualquer geografia, acontece no Brasil, acontece aqui em Portugal, acontece no Quirguistão, temos uma mania de colocar as tradições religiosas subculturais do nosso país, ou da nossa cultura, dentro de um aspecto de salvação. E começamos a apontar coisas que não tem que ver com salvação, que tem que ver só com a nossa subcultura, como pontos de salvação. E isso atrapalha de maneira gigantesca o impacto missionário. Então a gente perde muito tempo discutindo coisas que não são relevantes, missiologicamente falando, e deixa de apontar para a salvação de pessoas. Então isso foi também no Quirguistão a maior dificuldade.
muito similar ao que você tem no Brasil, só que por outras coisas. Se eu citasse aqui um exemplo, aí seria um exemplo bem diferente do Brasil, né? Porque são culturas diferentes, mas é o modus operandi de pensamento que é igual. Muito bem, eu queria te agradecer, Léo, por ter aceitado participar do nosso podcast, do nosso programa. Todos os programas a gente sempre deixa uma dica de leitura sobre missão para que você, ouvinte, possa estudar e aprofundar o seu conhecimento nessa temática. E eu queria pedir para o pastor Caio dar a dica do programa de hoje, pastor. Muito bem, a indicação que nós fazemos então nesse episódio é, na verdade, a Bíblia da Missiologia. David Bosch é o autor, é um sul-africano e, para você ter uma ideia aí, são 690 páginas no livro. Mas olha, vale a pena cada página lida, porque realmente é um marco, né? Todo curso que fala de missão, esse é o principal livro, ou pelo menos um dos principais, onde você vai ter ali mudanças de paradigma a respeito do conceito de missão, o ponto de vista bíblico do que é missão, a própria Missio Dei que a gente comentou aqui rapidamente, e também como você pode entender a natureza da igreja frente aos desafios da missão que hoje nós encontramos. Então, Missão Transformadora, David Bosch. E queria pedir para Camila e para o pastor Caio deixarem aí as palavras finais para os nossos ouvintes. Bom, eu queria só deixar aqui despertar o interesse para que o pessoal acompanhe toda a temporada, né? Quero agradecer o Léo também por ter participado aqui desse primeiro episódio, dessa nova temporada. Teremos mais aí 7, né, episódios pela frente dessa temporada aqui. E deixar um recadinho também para aqueles que estão ouvindo, que muita coisa vai mudar depois desse podcast aqui, em nome de Jesus, né? Choques mentais e muita coisa também interessante que vai agregar o seu conhecimento sobre missão e até mesmo de quem é Deus, né? Essa experiência que o Léo mostrou aí, imagina, um adventista raiz imaginaria que isso seria possível? E a missão ensina isso para você. Então, aperte os cintos aí, porque podcast, o programa Missão 2414, tá voltando. Eu quero dizer que eu tô muito feliz, eu acho que esse tipo de conteúdo tem que existir, tem que estar sempre sendo produzido, atualizado, trazer gente como o Léo, que é apaixonado pelo novo, que tá puxando pra frente, e que a gente possa, né, se Deus quiser, formar muitos e muitos missionários, muita gente para acordar para a vida e para a missão, que o campo é grande. Muito bem, muito obrigado, querido ouvinte, pela sua companhia até aqui. E a gente encerra agora o Missão 2414. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!